Amém? Deus, Ele tem uma palavra profética para você no dia de hoje. Glória a Deus. Vou repetir: Deus, Ele tem uma palavra para te movimentar no mundo espiritual essa noite. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19, carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19. Amém? É um tema propício e dentro daquilo que o texto vai expor, a gente vai ir na direção que o Espírito Santo proporciona. Amém? Glória a Deus, somos ministros do Evangelho. Glórias ao Senhor. Ministramos ali no bairro Regina, amém? Região Barreiro, bairro de Ideia. Temos trabalhado para o Senhor fielmente. Glória a Deus. Trabalhamos também no podcast A Luz da Palavra. E o Senhor nos abriu agora uma porta para nós pregarmos no Celeste. Glória a Deus. E o Senhor tem nos abençoado e tem nos pregado o Evangelho de Jesus. A palavra ela é simples, mas ela vai dar profundidade essa noite. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Glórias a Deus. Vamos fazer a exposição do texto. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que Ele consagrou para nós, através do véu, isso é, da sua carne, tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos-nos com o coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de uma má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que nos prometeu. Glória a Deus. Fiel é aquele que nos prometeu. Versículo chave: porque por um caminho novo e vivo que Ele consagrou através do véu, isso é a sua carne. Amém? Glória a Deus. Você pode louvar o Senhor? Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor? Bendizer e exaltar esse nome. Amém? Carta aos Hebreus é uma carta singular, biblicamente dizendo, porque ela não tem uma definição destinatária e nem propriamente um autor definido. Tem alguma definição sobre Hebreus de autoria, é porque faz a menção em Hebreus capítulo 13 que Timóteo, o filho, o servo, o discípulo de Paulo, estava preso. Eu não posso definir essa carta como os grandes estudiosos definem como que foi Paulo que escreveu, pois eu não tenho um destinatário, tanto também que eu não tenho um autor. Mas o texto de Hebreus é um texto glória a Deus. O texto de Hebreus é um texto revelador. E nós estamos numa temática hoje que é fascinados por Cristo. Fascinados por Cristo. Eu não tenho a expressão fascinado biblicamente. Eu tenho uma expressão próxima que é extraordinário. Essa expressão extraordinária, biblicamente dizendo, ela passa por uma linha de esplendor, de deslumbrar, de ficar em choque com o que é transmitido e receptivo
Quando se fala de fascinado, eu estou falando de presença manifesta de Deus. Amém? Presença manifesta de Deus. Biblicamente, eu posso expressar nessa condição do tema de hoje como Paulo em segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, 18, 19 e 4:1. 2 Coríntios 4:1 vai falar: tendo todos um ministério. E eu posso biblicamente dizer que Deus, Ele deu dons aos homens, espirituais, ministeriais e de salvação. Repete comigo: espirituais, ministeriais e de salvação. Só que Deus, Ele vai ser cirúrgico em dar um dom em comum para toda a igreja. Há uma variedade de dons ministeriais e quem dá é Cristo. Há um dom comum para todo homem que crê e confessa que o Senhor ressuscitou, morreu e é o Salvador, que é o dom da salvação. E também há dons espirituais que Deus não dá voluntariamente através, por graça, que é carisma. Deus dá por busca, que é os dons espirituais. Mas há um ministério comum para todos nós que estamos na igreja. E este ministério, Paulo vai dizer em segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, vai falar assim: tendo nós todos um ministério. Eu volto em 2 Coríntios 3, 18, ele vai dizer assim: que nós somos transformados de glória em glória, através do ministério do véu, que é presencialmente dizendo, pela face da presença de Deus, ou glória. Quando eu falo sobre o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de três formas. Ele trabalha dentro do homem, ele trabalha sobre o homem e ele trabalha em volta do homem. O ministério do Espírito Santo dentro do homem é o homem nascendo de novo. O ministério sobre o homem: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de. O ministério sobre o homem é o ministério de poder, mas o ministério em volta do homem é a presença do Espírito. Moisés falava face a face com Deus, mas ele não via a face de Deus, ele via a presença de Deus. Porque Paulo está falando que todos nós, alguns possuem habilidades diferentes uns dos outros, mas todos nós temos um ministério em comum, que é representar a presença de Deus manifesta sobre a sua vida. Porque quando a presença é manifesta, aí os dons de Deus vão se manifestar. E a igreja nos últimos dias, ela precisa se mover de duas formas. A igreja nos últimos dias, ela precisa mover de quantas formas? Nos dons e no fruto. Se busca muitas coisas, e os homens estão em uma busca desenfreada pelos prazeres, desejos, e não se busca mais a presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo, ela vai inutilizar as minhas paixões, os meus desejos e os meus sentimentos. É por isso que Paulo vai dizer assim, que se você quer conhecer um homem e uma mulher de Deus, ele vai dizer assim: eu conheci um homem que subiu ao terceiro céu, viu coisas que não são lícitas, e ele vai dizer: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu no coração do homem, foi o que Deus preparou para aqueles que ele
que revelam, que profetizam. Mas se você quer conhecer um homem de Deus, eu conheci um homem também, o mesmo que subiu no terceiro céu. Ele desceu e ele vai falar assim: eu orei 3 vezes para que Deus tirasse o espinho, e Deus não tirou. Se você quer conhecer um ministério em comum, que o escritor de Hebreus vai dizer que proporciona um novo e um vivo caminho, é o ministério do sofrimento. O ministério do sofrimento. E Paulo vai dizer, através do seu testemunho, dizendo que convém, que devemos padecer. E esse padecer é sofrer. E eu vou mostrar como convém sofrer pelo meu nome. O espinho na carne que Paulo tem é a ferramenta que Deus proporciona para que a presença de Deus seja manifesta na vida dele. O espinho na carne que Paulo tem é para que Deus centraliza ele no centro da vontade. Não existe presença de Deus se você não aceita o espinho na carne. Todos nós temos um divisor de água ministerialmente. Todos nós temos um espinho na carne. Uma coisa é você orar para tirar, outra coisa é você colocar a sua mão para tirar, outra coisa é Deus falar que não vai tirar. O escritor de Hebreus está dizendo que um novo caminho e vivo caminho vem pelo véu, e o véu é a sua carne. Se você não mata a sua carne, a carne ela te mata. O problema é que hoje nós estamos criando uma estigma dentro daquilo que Deus manda matar. A carne ela é programada desde o Éden, após a queda, para tirar você do centro da vontade de Deus. Eu crucificarei em Cristo as minhas paixões, as minhas concupiscências. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Você só pode falar isso se você matar a sua carne. O problema é que na atualidade eu quero um novo caminho, sem matar aquilo que está matando ou tirando a presença de Deus. Quando o escritor de Hebreus diz assim: olha, vocês irão viver um novo e vivo caminho. Como é que Cristo vai proporcionar o novo se Ele é o caminho, a verdade e a... E Ele vai falar que por Ele, para Ele, porque dele são todas. Hebreus capítulo 5. Meu filho, hoje eu te gerei. Como é que Deus vai proporcionar algo novo? Porque Deus está falando para o escritor de Hebreus por revelação. Eu tenho preocupação, eu me ocupo antes do tempo, eu tenho percepção, eu tenho senso dentro de um tempo, eu também tenho decepção, porque eu coloco as minhas expectativas em coisas erradas. Mas eu tenho a revelação, revela a ação, porque Deus está descortinando algo que está escondido para trazer aquilo que é novo. E como é que Deus vai trazer algo que é novo? Ele precisa ferir a carne. Eu vou repetir. Ele precisa ferir a carne, porque a carne ela dá validação para a nossa alma, e a alma não nasce de novo. A Bíblia diz que nasce de novo é o Espírito.
Porque o espírito do homem, quando se torna um com o Espírito de Deus, a Bíblia vai dizer que este homem nasceu de novo. Se você é governado pela sua alma, na sua alma está a sede das suas emoções e dos seus desejos e das suas vontades. Quando o homem ele é governado pelas suas vontades, pelos seus desejos, o homem ele sai do centro da vontade de Deus. É por isso que Paulo vai dizer em Coríntios assim: olha, Coríntios, vocês são uma igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Que nenhum dom vos falte. Vocês é de Deus, tem todos os dons. E Paulo vai dizer assim: mas há entre vós dissensões e contendas, porque o que movimenta a igreja não movimenta o coração dos homens. E aí ele vai dizer assim: olha, Coríntios, eu preciso falar com vocês como homens carnais. Eu tenho que descer o nível para falar a mesma linguagem que vocês. Vocês já perceberam hoje, nos últimos dias, que a igreja está mudando a sua metodologia e a sua forma de falar? Os pregadores bíblicos estão sumindo dos púlpitos, porque eu preciso trazer uma mensagem de efeito que mexe com as suas emoções, mas não mexe com o seu posicionamento. E o homem mal posicionado, ele pode trazer um posicionamento errado, não de posição física, mas espiritual. É o que Paulo vai dizer assim: olha, o Espírito de Deus penetra nas profundezas de Deus. Só que eu tenho dentro de uma igreja homens carnais, naturais e Você já percebeu que nos últimos dias ser espiritual é ser estranho dentro da igreja? Porque ser espiritual é algo que não tem muito valor numa geração que não busca mais a presença de Deus. A presença de Deus, ela não é manifestada só através da pregação e do louvor. A presença de Deus, o escritor de Hebreus vai dizer: olha, sem fé é impossível agradar. Eu posso ministrar sem agradar a Deus. Eu posso estar na igreja sem agradar a Deus. O que agrada a Deus é uma fé. Não é só fé para cura, não é só fé para resposta. É uma fé que movimenta Deus em forma de presença. Tira os meus 10 filhos, tira os meus bens, no eu sair do ventre e no eu voltar. Deus deu, Deus tomou. E Jó adorou adoração para Deus. Ei, Abraão, me dá o seu filho único, aquele que tu amas, me dá Isaac. E Abraão subiu a Moriá e adorou. Não tem instrumento, não tem microfone, mas tem presença na entrega do sacrifício oral. O que a igreja de Deus precisa nos últimos dias é entender que Deus não anula aqueles homens que suportam o ministério de dor. Eu perdi a minha esposa, mas eu permaneço na presença de Deus. A porta de emprego se fechou, mas eu permaneço na presença de Deus. Eu não tenho uma condição favorável dentro de uma expectativa humana, porque as expectativas são frustradas quando você espera algo que vai só mexer com as suas emoções. Aonde estão os homens que suportam dores e permanecem na presença de Deus? O escritor de Hebreus vai dizer assim: ó, o meu véu se rasgou. Ele está falando do próprio Cristo, aquele que não usurpou o ser igual a Deus e humilhou a si mesmo e fez em forma de homem. Ele desceu como filho e agora ele vai subir como sacerdote.
É por isso que o escritor vai falar assim: ele vai dar dons e vai dar vocação. Só que antes ele tem que ser o sacrifício. É por isso que Paulo vai dizer assim: olha, apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí vocês vão experir qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Ele está no Getsêmani e vai falar assim: olha, Pai, afasta de mim esse, se for possível seja feita a tua. A perfeita vontade de Deus é te levar em um lugar aonde você tem que morrer para si mesmo. Não existe evangelho sem cruz, é falácia. Não existe evangelho sem você morrer para si mesmo, é mentira. E Paulo vai dizer a Gálatas: aprove outro homem pregar outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Esse evangelho que não mexe com a sua carne, esse evangelho que não leva você a carregar uma cruz, esse evangelho que não leva você a sacrificar todos os dias. Quando Deus ele vem com um evangelho que confronta a sua carne, é agressivo, porque Deus vai levar você não para a vida, vai levar para a morte. O que os homens precisam nos últimos dias, de uma presença manifesta de Deus. Se eu quero ter um face a face com Deus, Deus sempre vai levar em um lugar que você vai perder o controle. Deus levou Ezequiel, sobe o monte. Ezequiel, desce no vale, profetiza sobre o vale de ossos. Em Jacó, tu és Israel, eu mudo o seu nome, mas você precisa ter um encontro com Deus. Existem vários encontros com Deus, mas você precisa ter um encontro com o seu pecado. O que o altar proporciona, porque Paulo vai dizer assim: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Que marcas são essas? Porque todas as vezes que Deus ele vai me levar em um nível maior de presença manifesta de Deus, ele precisa provocar uma marca em mim. Não existe nenhum homem de Deus que teve um encontro com Deus e não teve uma marca. Se eu olho para Isaías, ele é um profeta. Deus abre o céu, desce com um tenaz e toca na sua boca. Mas é homem de Deus, mas Deus vai tocar na sua boca, porque homens de Deus que carregam Deus não podem falar qualquer coisa. É Jacó, tem promessa, encontra com Deus, lutaste com Deus e prevaleceste, e Deus tocou na sua. Deus muda o nome, Deus deixa vencer a luta, mas Jacó, tu não pode andar mais da mesma forma, tu vai carregar uma marca na sua coxa. É Saulo, fala 4 línguas, aprendeu no Pedro, o principal professor, mas Deus tocou nos seus olhos, porque você não pode olhar o pecado das pessoas sem olhar para si mesmo. Essa samaritana tem 5 maridos, e o que tem agora não é seu, e quando tem o encontro com Deus, tem que deixar o caminho. Não existe ser fascinado por Deus, ter um encontro com Deus, se não carregar marcas de Cristo Jesus. O que a nossa geração tem carregado? Eu quero um novo e vivo caminho. Tudo que é novo traz fascínora, traz esplendor, traz deslumbre. Só que Deus vai confrontar, dizendo assim para Paulo: olha, todos nós temos um ministério. E que ministério é esse?
somos transformados de glória em glória, porque nós carregamos o ministério do véu. O véu que Moisés carrega é uma glória que preenche a sua cara, brilha, mas é passageira. O véu que Cristo carrega é uma glória que é manifesta, que fica e não é passageira, é eterna glória. O ministério que você tem que carregar é um ministério que não é de momento, é um ministério que vai ser eterno glória, é um ministério de transformação, é um ministério que Deus vai elevar o seu nível para o nível maior. E qual é esse ministério? Nação eleita, povo escolhido e sacerdócio santo. Todos nós somos sacerdote. Qual é o ofício do sacerdote? Trabalhar com o altar. Apresentai-vos, Paulo vai dizer, os vossos corpos como sacrifício. Você já reparou que quando você fala de sacrifício é agressivo? Porque o sacrifício vai levar homens que escondem pecados a morrerem para si mesmos. Você já reparou quando fala de altar? Altar não pode estar deslocado. O altar vai levar um homem a morrer para ele mesmo. Aonde estão os Elias de Deus? Aonde estão os homens que vão organizar o altar para a presença sair de dentro para fora? A pergunta é: se eu quero ser fascinado por Deus, eu preciso ter dois atributos. Eu preciso viver em novidade de vida e eu preciso ter ousadia. O que é ousadia no Espírito Santo? Nunca se viu um tempo como o tempo de hoje. Os homens procuram habilidades, mas não procuram a presença de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos, e Paulo vai dizer que Deus também não habita em templos imundos. Examinai o homem assim. O exame é prescrição, é ser especialista dentro daquilo que Deus determina. Olha o que Deus vai falar. E o véu se rasgou. Só que o escritor de Hebreus está falando que tem um outro véu. Não é o véu físico, é o véu da sua carne. E não herdarão o reino de Deus os adúlteros, os mentirosos, os roubadores, os sodomitas. Porque reino é governo, e governo é mentalidade. A mente dos homens não estão alinhadas com aquilo que eles cantam, com aquilo que eles pregam, porque nós estamos vivendo um tempo de deslocamento de posição. É por isso que o escritor de Hebreus vai dizer, em alinhamento com Cristo: se quiseres vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. O evangelho da cruz, ele é uma exposição de um lugar, não de abandono. Você já percebeu que a cruz, às vezes ela é esquecida dentro da igreja? Eu olho muito para o vertical, mas eu não busco o horizontal. Dentro daquilo que há uma linha fina, que o escritor vai dizer assim: olha, Cristo desceu,
mas aquele que desceu vai subir com glória. Esse novo caminho que Cristo vai proporcionar é um caminho que Ele vai distribuir dons, Ele vai distribuir a presença, Ele vai dizer assim: eu vou ao Pai, vou preparar-vos um caminho e preparar morada, duas coisas. João 14, ele diz assim: eu vou preparar. João 15, ele diz assim: tem que permanecer. Primeiro ele prepara, para depois permanecer. Só que ele vai dizer assim: para permanecer em mim, vós tem que produzir frutos. Vós sois o ramo da videira, e o ramo tem que suportar a poda. Poda é quando Deus tem que cortar aquilo que é inutilizado dentro do seu ramo. Parece que é frutífero, mas está estéril. É por isso que Cristo vai dizer: se quiserdes permanecerdes em mim, 7 vezes. Ele vai dizer: para produzir frutos, muitos frutos e bastantes frutos, vocês têm que suportar a poda. A poda representa Deus tocando na minha carne. Como é que Cristo vai manifestar a presença? Se eu escondo de Deus o que é para ser exposto. Como é que Cristo vai manifestar através do Espírito Santo? Como é que Cristo vai batizar com o Espírito Santo? Como é que Cristo vai renovar com o Espírito Santo? Como é que Cristo vai se mover com o Espírito Santo? Se a minha carne está em conformidade com o mundo. Não vos conformeis com este mundo. A minha mente está desalinhada dentro do ambiente espiritual, porque às vezes eu estou fisicamente na igreja, mas a minha mente não está. Paulo vai pregar isso em Coríntios, Paulo vai pregar isso em Éfeso, Paulo vai pregar isso em Laodiceia, Paulo vai pregar isso agora em Sardes. Vós dizestes que estão vivos, mas estão mortos. Ei, por que deixastes o teu primeiro amor? Éfeso, Laodiceia, rico sou, uma igreja que se caracteriza, ou seja, com uma qualidade, mas Jesus vai falar: pobre, desgraçada, cego e nu. Vomitar-te-ei da minha. Você não pode colocar para dentro aquilo que Cristo está jogando para fora. Uma igreja que está passiva às vontades da carne, ela não está preparada para a volta de Cristo Jesus. O que eu quero dizer essa noite, e eu começo agora dentro da temática, repete comigo: preparação. Preparar para uma ação. O escritor está dizendo assim: olha, todas as vezes que Deus vai proporcionar algo que vai trazer uma mudança de mente, Ele traz uma preparação. Ele está falando com o escritor de Hebreus assim: olha, temos um tabernáculo, temos um sacerdócio, temos um ministério, temos um caminho. Como é que eu vou me preparar para isso? Porque Cristo, Ele desce e Ele é gerado pelo Espírito. A Bíblia diz assim: olha, todos aqueles que receberem Jesus como o Filho de Deus, esses confirmam que nasceram de novo. João 1,12 vão dizer que são filhos de Deus. Romanos capítulo 8 vai dizer assim: todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E aí Paulo vai dizer assim: olha, e os filhos de Deus penetram nas profundezas
Deus. E entram dentro de um nível com Deus e trazem a revelação de Deus. Qual que é a revelação que o escritor de Hebreus está dizendo assim? Olha, desceu invisível, subiu visível, com glória. Desceu como filho, subiu como sacerdote. E aí o escritor de Hebreus está dizendo assim: olha, eu vou preparar-vos através de um sacrifício que Cristo vai trazer para toda a igreja. Todas as vezes que fala de sacrifício, Deus trabalha numa dimensão de entrega. A primeira vez que a palavra adoração apareceu na Bíblia, não tinha instrumentos musicais. Gênesis capítulo de número 20, versículo 7 vai dizer assim: subirei eu e meu filho Isaque, adoraremos e vou. A palavra adoração não é só um mover sonoro, melódico, harmônico ou presencial. A palavra adoração está relacionada a saque. Todas as vezes que Deus quer trazer você para um nível maior, Ele vai te levar num lugar de sacrifício. Eu vou repetir: um lugar de sacrifício. Um lugar de sacrifício. Um lugar de sacrifício é onde Deus prepara a sua mente, alinha com o seu coração, porque o céu só vai governar quando a sua mente estiver alinhada com o seu coração. A minha mente, ela passa por um processo de transformação. Mas se a minha mente não governa, quem governa é o meu corpo. E a Bíblia diz que o coração do homem procede às saídas da vida. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é engano. Se o coração do homem está não conforme com a mente pode levar o coração do homem aos seus desejos, sentimentos e paixões. A igreja, ela vai subir, e Cristo diz assim: eu vou para o Pai preparar-vos um lugar. Como é que a igreja vai subir se o coração está desalinhado e em conformidade com o mundo? O Deus deste século tem cegado o entendimento. Fala de mente. Se você perder a mente, você perde tudo. Se você perder a mente, você perde equilíbrio. Se você perder a mente, você perde presença. Se você perder a mente, você perde a direção. A mente, ela vai ser alinhada com Deus quando Deus governar o coração dos homens. Olha o que Deus vai falar: tendo ousadia para entrar no novo caminho. Que novo caminho é esse? Se eu entro num tabernáculo, o tabernáculo tem o quê? Átrio, lugar santo e santo dos santos. Se a terra, o escritor está dizendo que o véu se rasgou, então a terra é o altar. Paulo vai dizer assim: olha, que Deus nos abençoou em toda sorte de bênção nas regiões celestiais, segundo o céu. E aí João vai dizer assim, João capítulo 5, quem é digno de abrir o livro? Eu não estou vendo ninguém que é digno de abrir o. Aí ele vai dizer: o cordeiro que foi morto e ressuscitou.
Só que para ter um testamento aberto tem que ter morte. É por isso que Cristo está dizendo assim, ó, tendo ousadia para subir níveis com Deus. O que Deus quer fazer nos últimos dias sobre a minha e a sua vida não é deixar você no nível que você está. É um tempo de subir níveis, glória. É um tempo de subir com a presença, glória. É um tempo de Deus elevar você em um nível maior para você aprender a ver Deus de dentro. A pergunta é: nós estamos confortáveis demais para querer níveis maiores com Deus? Nós estamos confortáveis demais para querer subir níveis maiores com Deus, revestidos de toda a armadura de Deus. Esse revestimento é para batalhas espirituais. Os homens estão carnais demais dentro da casa de Deus para querer coisas espirituais. Demônios não estão sendo expulsos. Batismos com o Espírito Santo não estão acontecendo. Vidas não estão sendo regeneradas, porque nós estamos carnais demais num lugar que é espiritual. Mas eu vim pregar para uma igreja que ainda acredita no avivamento dos últimos dias, glória. Eu vim pregar para uma igreja que acredita no batismo nos últimos dias, glória. Eu vim pregar para uma igreja que acredita no face a face com Deus. Se é no vale, se é no monte, glória. Se é no deserto, glória. Se é no poço, independente do ambiente essa noite. Eu vim pregar para uma igreja que acredita no novo caminho vivo com Deus. O sangue de Cristo ainda precisa ser uma evidência na igreja. Por que os homens perderam o temor nos últimos dias? Porque eu vou pregar essa noite. O inferno é uma realidade maior que o céu dentro da igreja. Se Cristo subisse e Cristo descesse, qual seria a minha condicional dentro de um arrependimento? Às vezes eu estou dentro de um ambiente de Deus, mas eu não entendi como é que Deus quer me mover dentro desse ambiente. É por isso que Deus precisa falar com Simão: tira o barco um pouco afastado da terra, porque eu quero levar você para níveis profundos essa noite. Ei Gideão, sobe para o monte e desce para o vale, porque eu quero te levar para níveis profundos essa noite. Ei Ezequiel, vem para dentro do rio, vai andando gradativamente, porque para cada distância que você anda é um nível maior de profundidade essa noite. Ei Paulo, eu quero fazer você passar por um naufrágio, mas o barco quebra, mas todos ficam são. É porque eu quero um nível maior de profundidade essa noite. Qual é o nível profundo que Deus quer com a igreja essa noite? É subir para um ambiente invisível, mas real. Olha o que Cristo vai dizer: que vai subir. E a Bíblia diz, Cantares, capítulo de número 2, que a armada grita dizendo, e ele vem saltando sobre os montes. Que montes é esse? Salmo 68 vai dizer assim: Sião, a cidade de Deus. Salmo 24 vai dizer assim: quem é esse que vem saltando sobre? Levantai-vos, ó porta, ó vossas cabeças. Quem é esse que está entrando? É o rei? Só que esse rei não tem coroa quando ele entra. Ele tem as marcas nas suas. Se você quer viver
o face a face com Deus, você tem que carregar as marcas de Cristo Jesus. Oh, glória. Não existe homens e mulheres na presença de Deus sem marcas que Deus fez neles. Às vezes você pede um entendimento para Deus, e Deus está falando assim: olha, transformai-vos o vosso entendimento, porque na concepção de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a fé que os homens de Hebreus 11 manifestam não são fé em promessa, porque é possível você ter promessa e não herdar ela. São fé para suportarem as aflições dos últimos dias. As tribulações, elas produzem o que? Paciência. Paciência, perseverança. Perseverança, esperança. A minha mente, ela precisa ser governada pelo Espírito, porque o Espírito de Deus, ele sempre vai te levar num lugar aonde você vai ter uma visão de Deus. Talvez você não vai ver o querubim, talvez você não vai ver o serafim, talvez você não vai ver Miguel, mas você vai ver a presença de Deus manifesta nesse sofrimento. A mente transformada é o que Deus quer nos últimos dias, porque Cristo vai subir e Ele vai abrir os livros e abrir os 7 selos. Uma igreja que anda em conformidade com o governo do céu, ela não pode andar desalinhada. A Bíblia diz assim: aonde está o teu, está também o teu corpo. O coração do homem é o termômetro espiritual da presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus essa noite. O céu só vai governar quando a minha mente estiver alinhada com o meu coração. Você pode ficar de pé essa noite, gente? Quando eu falo de coração, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. Se eu sou o templo, o coração é o meu altar. Se o coração é o altar, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o e não se apaga. Se Deus está falando de um novo caminho e vivo, Ele está falando de um sacrifício no altar. O problema hoje não é o altar. O problema hoje é o combustível para o altar. Porque o ofício do sacerdote é o que? Tira a lenha, tira a cinza e coloca lenha. O problema não é o fogo, o problema é os carregadores de lenha. A presença de Deus só era manifesta porque tinha carregadores. A Bíblia diz assim: e a glória da última. Nós tivemos altar, nós tivemos tabernáculo, nós tivemos templo, nós temos a igreja, e nós temos uma igreja dentro da própria igreja. Nós temos a organização e nós temos o organismo, e nós temos o nosso coração, que é o altar. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre trabalhou com o altar, porque
Moisés vai dizer assim: iremos para o deserto e iremos fazer uma festa para Deus. E o que é festa para Deus? Altar. Se eu quero conhecer uma mente de um homem, eu preciso olhar o altar que ele carrega. Se eu quero presença de Deus manifesta, eu preciso entender o altar que essa igreja carrega. Você pode fechar os seus olhos essa noite? Eu vim pregar uma mensagem simples, mas de reposicionamento. Reposicionar é fazer caminho de volta. E o escritor de Hebreus está falando assim: vocês serão transformados pela ousadia de um novo e vivo. Lembra de onde tu e volta ao teu primeiro amor. O caminho de volta é um caminho de reposicionamento. Nós se preparamos para o novo, mas renovo é fazer o novo de novo. E eu vim aqui profetizar sobre a sua vida, que Deus vai recalcular algumas rotas que saíram do lugar ao glória. Eu vim aqui profetizar sobre a sua vida, que Deus vai colocar a sua mente no seu devido lugar. Eu vim aqui profetizar para a sua vida que os altares que estão desorganizados, Deus vai organizar essa noite. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, porque essa noite é a noite do novo de Deus. Renovo de Deus. Recalcula aonde você perdeu a sua mente, porque uma mente, eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Uma mente deslocada, ela está desalinhada com o altar de Deus. Deus precisa nos últimos dias derrubar alguns altares, não físicos, mas espirituais. Aonde era o altar de Deus, não pode ser altares de demônios ou glória. Derruba esses altares. Derruba o altar da mentira, derruba o altar do adultério, derruba o altar da pornografia, derruba o altar, oh glória, do engano. Derruba os altares. Você só vai viver o novo se derrubar os altares. Aonde está o teu coração? Está o teu altar. E vós experimentais, a partir do momento que fostes sacrifício. A linha é sacrifício, experimenta, transformação, ou glória. E sereis transformados de glória em glória, e aquilo que é corruptível será transformado em incorruptibilidade ou glória. Aquilo que foi pecado, o salário do pecado ou glória, será transformado em abundância de vida. O Evangelho não mudou. Fomos nós que transformamos a mensagem. Porque o endereço que Deus ainda não rejeita e não erra é o coração de um homem aquebrantado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Glória. E o reino de Deus é mudança de quem está. O céu só se abre quando eu mudo a minha mente. O fogo só desce quando eu mudo a minha mente. A presença só é manifesta quando eu mudo a minha mente. Nós estamos com um deslocamento de mente. Eu errei a direção
lugar da provisão. É por isso que Deus está falando ousadia. Ousadia é coragem. Ousadia é perseverança. Ousadia é força além da sua capacidade. O que Deus vai te dar nesses últimos dias é uma força que você nunca teve para viver o que você nunca viveu, para você vencer. Eu estou sentindo a presença de Deus. O que Deus vai te dar nos últimos dias é uma força que você nunca teve para viver o que você nunca viveu, para sentir o que você nunca sentiu. Deus vai se manifestar nos últimos dias. Aonde estão aqueles que buscam a presença do Espírito Santo agora? Aonde estão aqueles que adoram a Deus? E o que Deus quer fazer nessa igreja nesses dias é um face a face, é um confronto com a sua necessidade, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Não é os alvos, não é os caminhos. Quando Deus faz você ir numa direção, essa direção sempre vai confrontar algo que você tem que deixar para trás. O próximo nível que Deus está te levando não permite algumas coisas de estações passadas. O movimento de Deus, ele é: diga o povo que você não consegue marchar para trás. Você não consegue atirar uma flecha para trás. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está dizendo que Ele vai derramar coisas novas nessa igreja agora. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque Deus está dizendo que está mudando mentalidade essa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus, porque Deus está dizendo que está mudando corações essa noite. Mas dentro do ambiente de Deus, aleluia, nós temos pessoas carnais, nós temos pessoas espirituais e nós temos pessoas naturais. Dentro de um ambiente de Deus, nós temos que entender que o que Deus quer fazer nos últimos dias é reposicionar a nossa mente para uma direção certa. O que Deus quer que você entenda é que você precisa carregar legados de pessoas que ficaram para trás. Aceita o próximo nível, porque Deus está dizendo com ousadia e perseverança para viver o novo, que é a mudança. E vive o caminho, porque Deus não trabalha com coisas mortas. Deus vai subir com o seu filho e ele vai enfrentar as regiões celestiais e vai chegar no Santo dos Santos e vai derramar dons aos homens. Quando o homem não sabe quem ele é, ele não sabe para onde sai. A pergunta é: você sabe para que Deus te chamou? Deus te chamou para desfrutar de um reino? Deus te chamou para desfrutar de empoderamento de poder? Deus já te deu a salvação. Pela graça sois, e Deus deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida. Só que a Bíblia diz que Deus desceu até as partes baixas, subiu e derramou dons aos homens. E ele disse em 1 Coríntios capítulo 14: buscai com zelo os dons. Deus quer te mover nesses dias. E aqui eu termino, glória. O movimento que Deus quer fazer com você, você pode fechar os seus olhos? Eu quero ser profeta de Deus para você nessa noite, porque o Espírito de Deus está dizendo que os movimentos de Deus são movimentos para mudar a sua mente essa noite. Nós não vamos ter a mente que o mundo carrega. Nós não vamos ter os sentimentos que o mundo carrega. Nós não vamos viver na direção que o mundo vive. Nós não vamos sentir os sentimentos
fomos programados para viver em novidade de vida, glória. Nós fomos programados para viver em novidade de vida. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. O que Deus quer fazer com você é fazer você mover no dom de variedade de línguas, no dom de línguas estranhas, no dom de fé, no dom de cura, no dom de poder, a glória, no dom da ciência, no dom da sabedoria, no dom do discernimento. É por isso que tem o novo de Deus. Não vos conformeis com a zona de conforto. Não vos conformeis com o culto sem a presença do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer, pastor? Mata a sua carne. O que eu tenho que fazer, pastor? Não conforme com o desalinhamento da mentalidade. Os homens estão frios demais para quererem poder de Deus nos últimos dias, oh glória. Sabe por que Deus está falando isso? Porque Deus está pedindo o seu altar essa noite. Ana demorou anos para gerar Samuel. E quando ela gerou Samuel, o altar não devolveu para ela, o altar ficou. Sabe o que Deus está te pedindo essa noite? Aquilo que te custa tudo. Quebrantamento, arrependimento e o face a face com Deus. Alguns homens tiveram um face a face no vale de um osso seco. Alguns homens tiveram um face a face no deserto. Se tu és o filho, transforma essa pedra aí. Não é sobre padecer a necessidade. É que no face a face com Deus você também tem um face a face com o diabo. A primeira aprovação de Jesus não é transformar a pedra em pão. É o confronto da sua identidade. Quando você sabe quem você é na sua mente, você não tem a sua identidade corrompida. Quando você perde a sua identidade, você perde autoridade no mundo perder a autoridade, você vai dar legitimidade. Legitimidade é legal. Não é que Deus mudou, não é que Deus não faz mais, é porque o nosso coração está desalinhado do que Deus está nos pedindo nos últimos dias. Deus quer usar você, oh glória. Fala para esse irmão, essa irmã que está do seu lado. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Muda a sua mente e muda o seu coração. Amém? Eu quero orar por você essa noite, Pai. Eu te dou graças nessa palavra, ó Pai, de mudança de mente, de mudança de coração, de deslocamento, ó Pai, ó Deus, da nossa realidade. Nos leva numa dimensão maior, nos leva numa profundidade maior, nos leva no esclarecimento maior, nos leva, Pai, para viver, meu Pai, ó Deus, o sobrenatural de Deus, nos leva para desfrutar, meu Pai, ó Deus, daquilo que, meu Pai, o Teu Filho desfrutou, ó Pai, ó Deus, da presença, do empoderamento, da ousadia, da trepidez, ó Pai, ó Deus, de uma fé, meu Pai, ó Deus, sem racionalidade, ó Pai, ó Deus, leva a Tua igreja, meu Pai, para viver uma mudança de mente em níveis maiores. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Bate palma para Jesus. Aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade e eu quero deixar essa palavra para você. Um novo e vivo caminho só vai vir com a ousadia de você mudar a sua mentalidade. Amém? Vamos receber aquele que é de direito com palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Paz de Deus.
queridos? Quantos que foi ricamente abençoado por essa palavra nessa noite? Amém? Eu gostaria de convidar você a segurar na